Sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo de hoje. Nós estamos aqui nesse finalzinho já de ano, fazendo uma programação bem interessante para que nós possamos levar para vocês, que vocês possam não só observar, interpretar e, de certa forma, refletir sobre esse conteúdo que nós estaremos apresentando até o final desse ano. É um conteúdo bem interessante, voltado muito para essa parte espiritual, porque, como a espiritualidade mesmo comenta, né, esse momento atual nosso, quando vai se aproximando do Natal, é um momento onde o mundo, de certa forma, ele faz uma reflexão e provoca determinadas atitudes que são atitudes que nós poderíamos estar praticando durante todo o ano, mas infelizmente só em determinados momentos é que ainda fazemos isso. Hoje nós temos no mundo alguns questionamentos e algumas avaliações que sempre nos possibilita a fazer profundas reflexões. Diríamos que o universo nessa loucura toda, nosso planeta nessa loucura toda, onde muitas coisas são questionadas, onde muitos eventos têm acontecido e as pessoas põem aqueles pontos de interrogação, o porquê disso, enfim. Então, acho que é um momento bem interessante para que a gente possa fazer essas avaliações. E no decorrer desse período, nós estaremos trazendo algumas informações para vocês, sempre voltadas para essa parte espiritual, para que a gente possa fazer uma autoanálise. E dentro dessa autoanálise, nós provocarmos dentro de cada um de nós profundas reflexões para que a gente veja qual é o nosso papel dentro do conteúdo da vida, dentro do momento em que vivemos, os caminhos que traçamos, que percorremos, enfim, o que nós vamos tentar provocar em cada um de vocês é essa ideia. E, diante disso daí, nós trouxemos alguns pensamentos, algumas palavras de alguns espíritas e espíritos que nos trouxeram informações bem importantes e que a gente deve analisar palavra por palavra para que a gente possa entender como nós estamos situados dentro desse contexto. Nosso tema de hoje é a cura de cada um de nós. E nós vamos estar se baseando num livro de um grande escritor e espírita, né, José Carlos de Luca, onde ele traz informações e uma reflexão muito interessante para que a gente possa ver que muitas das coisas que acontecem na nossa vida estão relacionadas às nossas atitudes. Ou seja, nós é que muitas das vezes provocamos aquilo que acabamos absorvendo no decorrer dessa nossa caminhada. Então, é importante a gente pensar nisso, porque o mundo hoje, nessa loucura toda que se encontra, é um momento ideal e importante para que a gente possa pensar de uma forma diferente e, de repente, traçar um caminho diferente. Quando nós falamos a cura de cada um de nós, porque nós sabemos que dentro do contexto espiritualista, nós somos responsáveis por muitas das coisas que acontecem conosco. As nossas doenças, né, os nossos desencontros, todos eles têm uma relação profunda com aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, a forma que nós pensamos e a forma que nós lidamos com tudo aquilo que vem a fazer parte dessa nossa caminhada. Quando nós falamos em caminhada, nós estamos falando em algo que nos leve a uma transformação. E quando a gente fala de transformação, a gente não está falando daquela transformação que acontece ao nosso exterior, mas é a transformação que ela acontece dentro de cada um de nós
e faz com que a gente pense, olhe e veja as coisas de uma forma diferente. Essa é a verdadeira, essa é a verdadeira transformação. Por quê? Porque hoje nós estamos buscando um patamar vibracional mais elevado, uma forma de fazer com que os entendimentos de tudo aquilo que vivenciamos nos dias atuais possam nos servir como bons exemplos, possam nos certificar que estamos certos naquela caminhada que nós buscamos, em busca de uma dimensão diferente, mais elevada, uma vibração mais elevada, e que as coisas que fluam até nós, elas fluam de uma forma que nos contemple sempre positivamente. Então, José Carlos de Lucas é o nosso orientador, vamos dizer, do nosso papo de hoje. Eu espero que vocês possam usufruir dessas palavras e fazer grandes interpretações nesse momento que estamos chegando aí próximo do Natal. Então, nós começando aqui, nós dizemos o seguinte: a cura de cada um. Algo muito importante que muitas das vezes a gente ouve as pessoas falarem, mas elas não interpretam como deveriam interpretar. E a gente fala o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Isso daí está lá em Mateus 15:11. Bem, o que nós estamos levando para aquele que está dentro do nosso contexto vivencial? Então, quando nós chamamos atenção para que o que contamina é o que não entra pela boca, mas é o que sai, porque quando nós colocamos as coisas, nós estamos colocando algo que está vindo de dentro de cada um de nós. E o que vem de dentro de cada um de nós traz uma realidade que muitas das vezes as pessoas não enxergam. Dentro do contexto espiritual, das doenças, de tudo aquilo que as pessoas, o espírito, a alma vivencia nos dias de hoje, né, nós poderíamos dizer que a cura de cada um de nós está em nós mesmos, porque nós provocamos muitas das vezes as nossas doenças e nós temos o poder de fazer com que essas nossas doenças também sejam curadas através das nossas atitudes, através daquilo que efetivamos, da nossa fala, das nossas ações. E a espiritualidade ela é muito clara nisso daí. É até importante a gente comentar que quando nós fazemos um retrospecto e voltamos lá na época de Jesus, quando Jesus esteve aqui, ele simplesmente não disse assim: eu vim criar a religião católica, eu vim fazer isso. Não, ele só falava de amor. E só agora nós estamos despertando para isso, porque o amor ele é simplesmente a chave mais importante dentro de todo o contexto curativo, evolucional que nós buscamos. E é importante a gente prestar sempre atenção nisso daí. Bem, você é quem decide o que vai ser eterno em você e no seu coração. O Criador nos dá o dom de eternizar em nós o que vale a pena e esquecer definitivamente aquilo que não vale. O que nós estamos eternizando dentro de cada um de nós? Né? Quais são as nossas decisões diante de todos os obstáculos, diante de todas as desinformações, os desencontros que nós encontramos nessa nossa caminhada? É importante que a gente pense nisso, né? Porque esse universo onde nós estamos inseridos, ele traz conexões a muitas coisas. E o seu coração é que muitas das vezes decide aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve executar no seu primeiro momento. A gente comenta que o coração ele tem portas. Essas portas elas têm as fechaduras pelo lado de dentro. Então, não adianta eu querer chegar aí no teu coração e abrir a tua porta se você não quiser abri-la, porque a fechadura está para o lado de dentro. E só você pode abrir essa fechadura.
O amor, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de uma chave que é a única coisa que consegue abrir qualquer porta. E nós ainda não conseguimos, de certa forma, entender e fazer com que isso esteja definitivamente dentro do nosso contexto vivencial, da nossa lidança com a vida, da nossa lidança com as pessoas. É importante que a gente pense nisso daí. Bem, a gente sempre comenta que num processo de tratamento fluidoterápico, a gente encontra algumas determinadas doenças que elas têm uma conexão muito grande com algumas coisas que a gente deixa fluir dentro do nosso ser. Por exemplo, as mágoas nos fazem adoecer, né? Daí porque devemos interpretar que quem nos ofende está doente. E se nós respondemos às ofensas e guardamos conosco a lata do lixo que nos foi jogado, o ensinamento de Cristo é uma verdadeira terapia mental. E a gente acaba guardando esse lixo dentro de nós. Então, muitos dos problemas de doenças que hoje são identificadas dentro da doutrina espírita ou espiritualista, através da fluidoterapia, a gente acaba se deparando com mágoas, a gente acaba se deparando com raivas, com tristezas, e o nosso corpo ele está conectado a uma energia, são subsistemas que interagem tanto a parte fisiológica, biológica e espiritual e se conversam. Ali as energias fluem e é sempre importante a gente pensar que nós devemos fazer com que as energias que fluam nesses momentos elas estejam sempre de forma positiva, trazendo alguma coisa positiva para a gente. Chico Xavier, ele comenta, ele nos chama atenção para esse importante contexto da mágoa dentro do nosso caminhar. A estrada da tua felicidade não parte das pessoas e das coisas para chegar até ti, parte de ti em direção aos outros. É bem interessante quando a gente chama atenção para esse tipo de coisa, porque muitas das vezes nós pensamos que o outro que está do outro lado é que parte, traz para a gente tudo aquilo que nós somos. E não. Tem um ditado, inclusive uma musiquinha espírita que ela comenta, né, que quando a gente aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para a gente. Então, qual é o momento que você interpreta que quando você acusa alguém, quando você leva alguma coisa para alguém, você está apontando um dedo e tem 3 te chamando a atenção. Então, as pessoas normalmente não pensam nesse caminho, né? E a gente está o tempo todo se comunicando com o universo, se comunicando com aquele meio onde nós estamos inseridos, e nós estamos ali fazendo uma troca de energia, uma troca de coisas boas ou ruins, dependendo da porta que você está abrindo. Então, a estrada nossa, que é uma estrada que a gente busca de felicidade, ela nunca vai partir diretamente das pessoas, ela vai partir de você, a partir do momento que você traça um caminho e você faz com que ele reverbere coisas positivas para que você possa colher coisas positivas. Você conhece aquele ditado que a gente fala assim, a gente deve conspirar com o universo para que o universo conspire conosco? Pois é. E aí, o que a gente está conspirando com o universo? É importante a gente pensar nisso daí. Bem, o médico ajuda, mas é o doente que deve tomar o seu remédio, tomar o remédio, né? É o que, num tratamento de fluidoterapia, a gente sempre comenta, né? Não adianta você querer ajudar uma pessoa se ela não quiser ser ajudada, se ela não quiser ser curada das suas mágoas, das suas tristezas, dos seus rancores. Então, quando a gente fala em tristeza, em rancor, a gente está falando em emoções. Emoções são energias.
São energias que reverberam dentro do nosso ser. E não podemos esquecer que todo o nosso contexto fisiológico, biológico e espiritual está conectado a essas energias. O professor, por exemplo, ele nos ensina, mas é o aluno que deve aprender, né? O banco nos socorre com empréstimos, mas a dívida é nossa. O sinal de trânsito, ele orienta, mas observá-lo é incumbência do motorista. O Criador ajuda, mas somos nós que primeiro precisamos nos ajudar. A religião, ela esclarece, mas a prática é por conta de cada um. Então, a gente vê que são determinadas frases que nos levam a profundas reflexões. Como nós estamos lidando com isso daí? Será que nós estamos parando e refletindo os nossos atos, as nossas palavras, as nossas formas de lidar com o mundo que está ao nosso redor, seja ele dentro do nosso lar, seja ele profissional, seja ele social? Nós temos todo um contexto de lidança e aprendizado que é importantíssimo nesse processo evolutivo que nós buscamos e, com certeza, pensando nessa evolução que nós trazemos de dentro para fora, mudando o nosso patamar vibratório, mudando o nosso patamar de energias, porque isso vai influenciar sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, mais do que nós imaginamos. Bem, tome conta de si mesmo. O Criador concedeu a ti jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você e nos caminhos da vida. Herculano Pires traz isso de uma forma muito esclarecedora, né? Então, aquela história de que a gente pensa que quem está do lado de fora é que vai resolver os nossos problemas, mas não, né? O Criador, ele nos concede a oportunidade, né, de nós termos jurisdição sobre os nossos atos, sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa forma de lidar com todo esse universo que nós estamos envolvidos. Então, isso pertence a cada um de nós e somos nós que temos a obrigação de interpretar e ver que nós estamos no comando sobre esse corpo, sobre essa mente, sobre aquilo que nos conduz nesse caminho de aprendizado. Então, é importante que a gente pense sempre nisso daí. Bem, eu lembro de um amigo meu, né, hoje ele já está com seus 90 e poucos anos, que ele comentava que muitas das vezes as pessoas chegavam na casa espírita e falavam assim: eu vim aqui porque tem um espírito junto comigo aqui, um obsessor aqui, que eu quero tirar ele aqui do meu lado. E aí ele pegava e falava: não, a gente não tira o obsessor nenhum, a gente junta mais, porque ali existe uma demanda. Quem que está errado nessa demanda? Muitas das vezes, para que nós pensemos numa forma de desvencilhar desse incômodo, nós achamos que é mais importante a gente afastar aquele que está do lado. Mas será que ele está fazendo alguma coisa para a gente ou nós já fizemos alguma coisa para ele? Então ele põe, o André Luiz põe nessa frase, nesse parágrafo, ele põe o seguinte: não acuse as almas desencarnadas e sofredoras pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus mundos e seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. A gente não vai plantar maçã e colher pimenta, né? Então, assim, uma interpretação bem clara, né? Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. E se a gente colhe aquilo que a gente planta, a gente está prestando atenção no que nós estamos plantando. André Luiz nos chama a atenção, que é muito fácil a gente virar
e botar a culpa no outro. De virar e falar assim: não, ele que está errado, ele que fez isso, ele que fez aquilo. É muito fácil. O ser humano ele tem dentro de si essa facilidade da negação, ao invés de dizer que não, que assumir a responsabilidade por aquilo que faz. E André Luiz ele vem e nos chama a atenção para que nós observemos bem isso daí. Bem, quando se busca o cume da montanha, não se dá importância às pedras do caminho. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo. Ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Eu sempre comento o seguinte, né? Não existe caminhada sem pedra no caminho. Não existe evolução sem dificuldades. Não existe nada que nos possa levar a algo bom sem que nesse caminhar nosso nós não tenhamos algumas decepções, algumas tristezas, algumas dores. Mas uma coisa é importante pensar, né? Eu sempre comento a respeito da fé. A fé é aquela energia que nós possuímos de ter a certeza de que nós podemos fazer diferente, que nós podemos curar as nossas chagas, as nossas dores. E para que isso aconteça, nós vamos encontrar algumas pedras nesse nosso caminho e vamos tropeçar. Mas eu sempre comento o seguinte: Deus, o Criador, ele não quer saber quantas vezes você caiu, ele quer saber quantas vezes você se levantou. E quem está buscando o cume, ele vai transformar essas pedras no caminho em degraus. Degraus para que, gradativamente, ele possa galgar potenciais de vibrações mais elevadas, de situações melhores. Enfim, então, nós somos a peça importante dentro desse contexto. E aí, quando nós visualizamos isso de uma forma diferente, nós vamos colher aquilo que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo bem, nós estamos tentando conquistar o bem, nós vamos colher o bem, né? Mas se em algum momento nós recebemos o mal, é porque alguma coisa fez com que nós pudéssemos atraí-lo. Então é importante a gente pensar no seguinte: você para a cada dia e dá uma olhadinha para trás. Será que você hoje está melhor do que você estava ontem? Se hoje você está melhor do que você estava ontem, com certeza alguma coisa importante aconteceu dentro de você. Alguma coisa te transformou, te fez melhor do que ontem. Esse é o processo de evolução, de transformação que a gente consente para que o nosso espírito ele possa ser revigorado de energias positivas e possa alcançar o cume que todos nós buscamos. E Emmanuel, ele é muito claro, né, nessas informações, e a gente precisa parar e interpretar, ver se nós estamos interpretando de forma adequada e se nós estamos nos inserindo dentro desse contexto. E assim nós buscamos o processo de evolução tão importante. Irmão José diz: se não fosse o problema, o homem haveria de se acomodar. Você tem dúvida com relação a isso daí? Se a pessoa não tem um problema, ela vai se acomodar. Então, o problema, muitas das vezes, é a oportunidade que a gente tem de refazer, de refletir, de mudar o nosso contexto vibracional. É preciso que algo sempre incomode o homem para que ele, se sentindo-se incomodado, ele procure soluções e caminhos e desenvolva a inteligência e a sua capacidade de autossuperar-se. É muito importante isso daí, né? Então, é aquilo que a gente vem falando desde desse nosso começo do nosso papo aqui, né? Tudo está dentro de nós. Todas as possibilidades, todas as transformações estão dentro de nós. Mas qual é o tempo que a gente para que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso? Só quando nós temos problemas para resolver? Não, independente
de momentos agradáveis, felizes, né, que servem também para uma grande reflexão, porque nós estaremos usufruindo de algo que foi plantado e foi colhido. O problema também ele é uma oportunidade de evolução. E o melhor remédio para o fracasso é a bênção do recomeço. Recomeçar, muitas das vezes, para muitos é difícil, mas faz parte desse processo evolutivo que nós buscamos. E a gente tem que pensar nisso. Bem, Krishnamurti ele diz o seguinte: vós e eu, por conseguinte, somos o problema, e não o mundo, porque o mundo ele é a projeção de nós mesmos. E para compreendê-lo, precisamos compreender a nós mesmos. O mundo não está separado de nós. Nós somos o mundo e os nossos problemas são os problemas do mundo. Você já parou para pensar nisso daí? O que Krishnamurti ele comenta disso? Se nós fizermos uma avaliação, ampliarmos a nossa forma de pensar e ver o que nós nos deparamos hoje nesse mundo louco em que estamos inseridos, com guerras, com desencontro, com tristezas, com fome, com raiva, com tudo que você pode imaginar, muitas das vezes a gente põe a culpa no mundo. Mas quem fez o mundo? Quem fez com que isso acontecesse? Não fomos nós. Foram aquelas pessoas que povoam esse contexto universal, terreno. Então, muitas das vezes é muito fácil a gente virar e falar que o problema está no mundo. Não, o mundo ele é simplesmente o nosso reflexo. Se nós mudamos o mundo. Tem uma coisa muito interessante, que vale a pena aqui lembrar, que um pai lá estava fazendo seus trabalhos lá e o filho dele pequenininho ali do lado perturbando ele. E ele querendo fazer lá resolver os problemas que ele tinha que resolver e aquela criança ali do lado. Aí ele pegou e pensou assim, pô, eu tenho que arrumar um jeito de resolver, botar esse menino para fazer alguma coisa para ele me deixar tranquilo aqui e eu poder resolver minhas coisas. Aí ele pegou um quebra-cabeça do mapa mundi e deu para o garoto e falou assim, ó, vai lá e monta esse mapa. Aí deu quebra-cabeça para o menino e voltou para fazer as coisas. 10 minutos depois o menino estava lá do lado dele com o mapa mundi montado. Aí ele ficou assim olhando. Aí perguntou para o garoto, como é que você conseguiu montar esse tão pouco tempo? Aí o garoto pegou e virou o mapa mundi do outro lado e tinha uma figura do homem. E aí ele pegou e disse, não, eu vi que tinha uma figura do homem aqui, eu montei o homem e o mundo estava ali, todo montado. Então, isso aí traz uma grande reflexão para que a gente possa pensar que o mundo ele é um espelho daquilo que nós somos, daquilo que nós buscamos. Será que nós estamos buscando a coisa certa? E a gente tem que pensar numa coisa, tá? Quando a gente pensa no mundo, qual é o nosso mundo? Para muitos, né, o nosso mundo ele começa dentro do nosso lar. Ele começa no nosso trabalho, começa na nossa vida social, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Então, isso tudo faz parte desse nosso mundo. Como é que nós estamos montando esse mundo? Como que nós estamos atuando dentro desse contexto? Então, se nós formos observar, nós veremos que da nossa importância dentro de todo esse contexto universal. O ser humano ele tem uma capacidade imensa de fazer com que as coisas aconteçam. O ser humano muitas das vezes desconhece desta capacidade imensa que possui de transformação. E ele se transforma, e a partir do momento que ele se transforma, todo o contexto que está relacionado a ele, seja no lar, seja na sua vida social, no seu trabalho, na sua cidade, no seu país, muda. Então, eu sempre comento com alguns amigos meus que eu falo o seguinte: mandurinha só não faz verão. Então, a gente tem que pensar que nós fazemos parte de um conjunto
e que esse conjunto conectado dentro do mesmo pensamento, dentro da mesma intenção, ele pode fazer maravilhas ou pode destruir aquilo que é tão importante na sua caminhada. Então vale a pena a gente pensar também dessa forma. Em cada negatividade que encontramos em nós, em cada ponto fraco que identificamos, não vamos colocar culpa ou julgamento. Vamos derramar amor, que cura, afastando o medo, sobretudo o medo de não sermos amados. Você já prestou atenção nisso quando a gente fala que afastando o medo, nós afastamos sobretudo o medo de não sermos amados? Será que nós já paramos e pensamos que muitas das vezes, né, tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós pensamos, é justamente em tentar perceber como que o outro está nos olhando, como que o outro pode estar nos amando, mas é preciso que a gente possa fazer também o fluxo contrário disso, para que a gente veja que essa integração em todos os sentidos. Bem, o que é a dor? Segundo se fala, né, a dor é o distanciamento do amor. Curar a dor é retornar ao amor. As suas habilidades são tão ilimitadas quanto as do Criador, porque você é uma porção distinta da essência dele. Se você ficar olhando muito para o abismo olhará para você. Então vamos pegar esses três parágrafos e tentar entendê-lo. A dor é o distanciamento do amor. Curar a dor é retornar ao amor. Quando se busca um tratamento de uma doença, vamos pegar assim como exemplo a doença, porque a doença é sempre uma pedra muito grande no caminho das pessoas, e a gente fala o seguinte: você está se amando, porque para você saber amar, você precisa se amar, né? E quando você se ama, você gera uma energia diferente dentro do seu ser. Quando você pega André Luiz em alguns livros dele, ele comenta que existe todo um mecanismo biológico no nosso corpo, comandado através do nosso cérebro, que vem através das nossas intenções, dos nossos pensamentos. E isso que o nosso cérebro manda para as nossas células é que faz com que nós possamos estar curados ou sofrer das dores e das doenças que muitas das vezes atravessam o nosso caminho. Por isso que ele faz a conexão entre mágoa, entre tristeza, entre raiva e determinadas doenças, como o câncer, por exemplo. Você tem que afastar do teu pensamento tristezas, mágoas, rancores. É muito importante isso. A própria espiritualidade, quando faz tratamento fluidoterápico em pessoas com câncer, ela chama atenção para isso daí. Ou seja, a necessidade que nós temos de fazer com que nós possamos nos alimentar de coisas boas e desconectar disso daí. Porque a informação que vem através do nosso cérebro e atinge essas células, elas mudam o contexto. Você sabe que nossa célula, no núcleo dela, está lá o nosso DNA, todas as informações daquilo que somos, e ali é que as coisas irão ser desencadeadas para os processos curativos ou não. A própria medicina hoje entende que, por exemplo, o passo magnético ele acelera o processo curativo, né? Ele consegue manipular, de certa forma, essa energia, né, que esse campo energético que atua sobre o nosso sistema biológico. E ninguém melhor do que nós mesmos para emitirmos essa energia positiva e desfazermos dos nossos pensamentos, o rancor, a raiva, trabalhar as nossas emoções, porque isso é importante no nosso processo curativo. A gente conhece pessoas que curaram do câncer e de diversos outros problemas, simplesmente trabalhando a sua mente e mudando essa forma de pensar, né?
Então, quando ele chama ali, as suas habilidades são tão ilimitadas quanto as do Criador, porque você é uma porção distinta da essência dele, a gente pode até, nesse momento, fugir um pouco dessa parte não só da espiritualidade e ver o que, que está no contexto da própria ufologia, dos estudos que se fazem dos nossos criadores, enfim. Porque a gente vai ver o seguinte, né? O Evangelho ele traz lá uma passagem de Jesus que ele diz assim: Vós sois Deus e podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. O que ele está chamando a nossa atenção para isso? Ou seja, nós temos essa porção divina dentro de cada um de nós, que é o estudo da ufologia, das religiões, vieram e mostraram que na criação do ser humano, no nosso DNA, foi inserido o DNA daqueles que nos criaram, ou seja, nós temos dentro de nós todo o potencial de fazer com que as coisas aconteçam. Nós precisamos despertar isso. Para que possamos despertar isso, é preciso que a gente utilize do amor, da nossa capacidade adormecida, para que ela se desperte. O que se tem comentado nos dias de hoje é que o nosso DNA ele está das 12 fitas, nós só temos 12 fitas ativas, elas estão sendo despertadas. Algumas por algumas situações, por exemplo, aquelas pessoas que passaram quase morte, elas têm um despertamento de algumas fitas do DNA. Tanto é que todas elas que passaram por isso, elas revelam que a sensibilidade delas aumentaram, elas veem as coisas mais coloridas, são fatos, né, já identificados dentro desse processo. Então, isso daí mostra o potencial que nós temos e que muitas das vezes nós desconhecemos. Né? Você acha que, por exemplo, uma mãe, quando a criança, o filho dela se machuca e vem, ela pega e dá um beijinho, sopra, passa a mão, o que, que ela está fazendo com isso daí? Ela está fazendo um passe, uma mudança magnética ali naquele ponto onde a criança se machucou e a criança vai sentir alívio, vai ajudar no processo curativo daquilo. A gente faz determinadas coisas que nós não percebemos, não avaliamos. Uma mãe, quando ela dá de mamar para uma criança, ela não só está passando para aquela criança o leite materno, como ela está passando uma energia através da auréola do seu mamilo, que passa por ali um dos centros de energia que nós temos, né? E passa não só a energia para aquela criança, como o alimento material. Quantas pessoas percebem isso? Quantas pessoas sabem disso? Quando você entra no estudo dos centros de energia, de chakras, você vai entender isso. Né? Como é que o corpo físico e biológico ele interage com esses campos de energia do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, do nosso corpo espiritual. Ou seja, nós somos como se fosse uma cebola com diversas camadas que se interagem e fazem com que as coisas aconteçam. Quantas vezes nós paramos e analisamos isso? Pouquíssimas vezes. Às vezes as pessoas ouvem. E aí, no parágrafo de baixo ali, se você ficar olhando para o abismo olhará para você. Né? O que, que nós estamos buscando? O que, que nós estamos olhando? O que, que nós estamos cultivando? A gente está cultivando aquilo que está dentro das nossas intenções. E quais são as nossas intenções? Quais são as nossas ideias? Quais são as nossas vontades? Vocês já pararam, já pensaram nisso? Por isso que eu falo que esse papo nosso de hoje é um papo de reflexão. Bem, não é o Criador que nos condena a viver presos indefinidamente aos problemas. Nós é que nos condenamos quando abrimos mão da responsabilidade de agir para as soluções das nossas dificuldades. Atitude é uma coisa que faz uma grande diferença. Então, o livre-arbítrio está aí. Né? Muitas das vezes nós achamos, a gente ouve as pessoas falar, o Deus está me castigando, tá?
enfim, né, a espiritualidade está botando, me condenando a uma série de coisas. Não, o Criador ele não nos condena a viver indefinitivamente aos problemas. Nós é que nos condenamos. Muitas das vezes, as pessoas não só têm dificuldade, mas elas não querem se desvencilhar dos problemas, porque ela se sente uma coitada. Ela quer que o outro a veja dessa forma. E a responsabilidade disso é de quem? É sua, não é do Criador, não é da espiritualidade. Nós nos condenamos e temos a responsabilidade, de resolver os nossos problemas, de dar solução aos nossos problemas, mas nós precisamos agir. E agir é mudança. Mudança, muitas das vezes, as pessoas não querem fazer mudança. Mas se nós não fizermos mudança, nós vamos ficar presos a um contexto que muitas das vezes não vai ser bom, não só para nós, como para aqueles que possam estar junto conosco nessa nossa caminhada. E atitude, como ali é dito, é uma coisa que faz a diferença. Então, a pessoa com atitude, ela vai fazer a diferença. Ela vai buscar portas, ela vai buscar pontes, ela vai buscar caminhos que possam levar ela a um patamar diferente. E muitas das vezes o que falta para as pessoas é atitude. Nós temos que pensar nisso. Bem, aí vai uma grande reflexão nessas frases que estão aí. Sobre o que você escreveria se soubesse que só tem 6 meses de vida? Já pensou? Você coloca numa situação onde você, de repente, se deparou com algo que diz assim: ó, você tem 6 meses de vida. O que, que você escreveria se soubesse disso? A gente fica avaliando, né, algumas pessoas que passam por determinadas doenças graves e que se deparam a essa situação. E aí elas acabam tendo uma transformação, uma atitude, um pensamento diferente. A gente fala o seguinte: a espiritualidade ela aproveita até o nosso último suspiro para que nós tenhamos posições diferentes. O que você gostaria, por exemplo, de compartilhar com os outros? Como é entrar em contato com os seus sentimentos que estão lá no fundo do seu ser? Ou seja, você possui dentro de você determinados sentimentos, determinadas coisas que só você tem acesso, né? Como que você gostaria de, às vezes, de compartilhar isso com outras pessoas? Porque isso pode ser um passo de transformação. Então, é importante que a gente avalie e pense nisso. Quando fazemos isso, todos nós começamos a nos concentrar no que mais amamos. É muito legal isso, porque quando nós temos esse tipo de interpretação, e quando começamos a avaliar todo esse contexto, a gente vê as coisas de uma forma diferente. E aí as coisas acontecem de forma diferente na nossa vida. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade, das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos, de estender as mãos aos semelhantes. Então, valorizemos, por isso, o tempo que se chama hoje. Hoje é sol, é vida, é possibilidade, é esperança. Ontem é o dia que se foi e amanhã é o dia que virá. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizar o caruncho do desânimo. Memei traz essa interpretação para que a gente pense, né? O ontem já se foi, o amanhã ainda não aconteceu, e o que, que você está fazendo no seu dia de hoje? Qual é a limpeza, qual é a transformação que você está fazendo? Pense nessas palavras de Meimei. Bem, quem dá o bem é o primeiro beneficiado.
quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Abençoe a vida e a vida abençoará a sua existência. Se falharmos no amor, teremos falhado em todo o resto. Algo extremamente importante. Não vamos dramatizar a dor. A prova, seja ela qual for, não vem para esmagar, mas para induzir a crescer. A pedra do tropeço pode ser transformada em degrau. Está no próprio homem escolher o abismo ou a ponte. Isso Chico Xavier me chama a atenção. Aquilo que nós falamos anterior. Se você quer ir ao cume, você vai pegar as pedras que vão te fazer cair e transformá-las em degraus. E esses degraus é o caminho do nosso processo de evolução. Então não adianta a gente ficar dramatizando tudo isso. É importante que a gente pense na forma que nós buscamos para o nosso crescimento, seja ele interior, para que ele expanda na nossa vida e nos faça algo diferente. A mente nossa, ela está no seu próprio lugar e em si mesma. Ela pode fazer um céu do inferno ou um inferno do céu. O que você está fazendo? Você está fazendo o céu do inferno ou o inferno do céu? Então, a gente tem que prestar atenção na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas criações, porque nós poderemos fazer uma coisa ou outra. Se você busca dentro do Evangelho aquela questão da palavra, né? Que a palavra ela constrói, a palavra ela destrói. Então você pode, através da palavra, fazer uma pessoa feliz, construir uma vida inteira, como você pode destruir. Então, como que nós estamos utilizando disso? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui para a gente. O amor é querer bem, amar é querer bem a alguém. Então, todas as vezes que queremos o bem de alguém, fazemos algo para que isso ocorra. Estamos amando essa pessoa, com certeza. É caindo no abismo que recuperamos os tesouros da vida. É no lugar em que você tropeça que esconde o seu tesouro. Aquela mesma caverna que você teme entrar, transforma-se na fonte daquilo que você procura. A gente vai vendo que nesse nosso caminhar, nós encontramos diversas formas de interpretar e entender o que a vida tem colocado, tem nos chamado a atenção. Uma alma pode beneficiar-se com o que provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Pensamento é tudo. Isso quem nos chama a atenção é Emmanuel. Então, é aquilo que a gente tem mostrado em todo esse caminho que nós estamos percorrendo hoje de reflexão. Tudo está dentro de você. Tudo está na sua forma de pensar. Então, é através da sua forma de pensar que você vai se curar ou vai se adoecer. É difícil? É difícil. A gente não fala que as coisas são fáceis, né? Mas o que vai importar mais ali é a tua vontade, é a tua resiliência de fazer com que, se agora não estava bom, amanhã vai estar. E por aí você vai traçando e vai montando todo esse seu caminhar, que é extremamente importante no seu processo de evolução. Tem uma coisa muito interessante que o Zé Carlos Luca ele fala, eu busquei inclusive esse vídeo para que vocês ouçam, que ele fala o seguinte: nunca pare de sonhar. Né? E ele lembra uma música do Gonzaguinha que diz que não devemos parar de sonhar e nos chama a atenção para ouvi-la. Então, eu vou colocar aqui essa música para vocês, eu gostaria que vocês observassem e
ouçam ela com todo carinho. Por que que ele busca justamente a criança? Pela sua inocência, por a sua forma de fazer espontaneamente da vida algo maravilhoso. E eu acho que isso daí acaba trazendo para dentro da gente uma energia diferente, né, faz com que nós busquemos dentro de cada um de nós a criança que nós temos lá dentro. E que muitas das vezes é melhor do que esse adulto que somos, porque essa criança que está lá dentro, ela pode nos transformar também. Então eu vou colocar aqui e vocês ouçam aqui essa musiquinha, essa música. Ontem um menino que brincava me falou. Hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Bem, eu acho que a música fala por si só, né. Eu acredito, por exemplo, no sol quando não me ilumina. Eu acredito no amor, mesmo quando não o sinto. Eu acredito em Deus, mesmo quando parece calado. E você? Bem, em nosso mundo interior há um jardim secreto onde nos abrigamos em paz, onde choramos sem vergonha, onde nos sentimos livres do julgamento, onde nossa criança brinca despreocupada, onde nosso amor não tem limites, onde Deus mora conosco. O homem que não ama é
um cadáver que respira. Então, te perguntar, vem para a beirada, e vocês dizem, não, nós vamos cair. Novamente, venham para a beirada, e vocês, nós não vamos, nós vamos cair. Vocês foram para a beirada, e ele os empurrou, e vocês voaram. A doença, ela é um chamado para o amor. O vazio existencial é uma convocação para o amor. O relacionamento conflituoso é um apelo para o amor. O ódio é um chamado urgente para o amor. A guerra é um chamado inadiável para o amor. Quando nós falamos de amor, nós estamos entrando num campo que está aberto a todos. A cura em nós está em você. É hora de nós nos reformularmos e saber que a cura vem de dentro para fora. E nada nós podemos fazer se você não quiser ou não tentar amar. Então a gente fala o seguinte: abre teu coração e seja feliz. Quando nós buscamos essa palestra, ela foi baseada num livro chamado Cura e Libertação de José Carlos de Luca. Quando nós fazemos esse momento de reflexão, a intenção nossa é justamente para que cada um de vocês possam refletir dentro desse contexto que nós vivenciamos nos dias de hoje. E a gente está vendo a dor batendo à nossa porta, de qualquer forma que ela esteja batendo às nossas portas. Pode ser pela fome, pode ser pela guerra, pode ser pela tristeza, pode ser de diversas formas. Mas é sempre importante que a gente leve para as pessoas a sua condição maior de fazer com que ela pense nisso de uma forma diferente e comece a trabalhar dentro de si uma transformação. Essas semanas que vão anteceder até o final desse ano, nós estaremos trazendo sempre um tema reflexivo para que cada um de vocês possam fazer uma avaliação e que vocês possam ver esses momentos que vão acontecer de festas, de reflexões, que a gente entenda que o mundo ele pode tomar caminhos diferentes se nós quisermos que ele tome um caminho diferente. Mas é preciso que nós façamos isso primeiro dentro de cada um de nós. E assim nós estaremos curando as nossas chagas, as nossas doenças, porque nós estaremos elevando o nosso patamar vibratório e fazendo com que toda essa energia positiva que o universo possui possa ser transformada em algo benéfico, não só para você, como para o mundo. Então, eu convido vocês para que nas próximas semanas nós estaremos colocando aqui alguns vídeos e mostrando para vocês alguns caminhos diferentes daqueles que a gente vem lidando, que a gente vem convivendo, a gente vem interpretando, através da espiritualidade, através dos escritos. Estão todos aí. Ninguém pode dizer que não tem essa oportunidade. Então, muita luz para todos vocês e que tenham uma semana cheia de alegrias, de amor, de esperança, para que a gente faça um mundo diferente. Consciência Cósmica agradece a oportunidade que vocês nos dão de nos ouvir. Vocês curtam lá os nossos vídeos, as nossas lives, nos sigam, tragam para a gente as informações e as perguntas, os questionamentos, para que a gente possa elaborar todo o material que levamos a cada momento que for preciso. Um grande beijo no coração de vocês e sigamos em frente.